Seguimos com esta meditação sobre as criaturas através do EAD da século XXI, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós e nos ensine a usarmos das criaturas que Deus Nosso Senhor nos deu. Vamos cada vez mais deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Todas as criaturas foram feitas para nós, os homens. O ser humano é o centro da criação, isso fica muito claro através de todas as Escrituras. Nós somos o centro da criação. Nada do que existe foi criado sem a permissão de Deus ou por Deus em si. Deus, além de ter dado para nós a nossa existência, Ele vai criando, nós sabemos, isso é um fato, vai criando muitas coisas. Se começamos a olhar para todo o universo, nós ficamos realmente maravilhados, contemplando tantas coisas que Deus cria do nada. E cria tudo isso não para um proveito dele, nem dos anjos, mas é impressionante, é maravilhoso ver que Deus cria tudo isso para um bem nosso. As criaturas foram feitas para um bem nosso, para a nossa felicidade. As criaturas não foram feitas para um deleite de Deus em si, que Ele fique lá no seu trono observando tudo aquilo, rindo sarcasticamente das coisas, das situações. Não foi assim, meu irmão, não foi assim, minha irmã. Basta um olhar generoso e nós vamos ver quantas bênçãos de Deus só em olhar para essas árvores que dão seus frutos. Quando nós vamos numa feira, vemos a quantidade de frutos maravilhosos que Deus Nosso Senhor cria para os nossos benefícios, quantos legumes, essa comida que Deus Nosso Senhor cria para deixar para nós a nossa mesa, com o pão nosso de cada dia. Quantos remédios Deus Nosso Senhor cria através da natureza, quantas belezas Deus Nosso Senhor gera através do mesmo ser humano. Quem não fica maravilhado com o esplendor de beleza das coisas? Basta elevar os olhos para o céu numa noite cheia de estrelas. Basta nós vermos, por exemplo, os milagres que Deus permitiu ao longo da história da igreja. Basta olhar para nós mesmos, para o nosso corpo, e sentir que dentro desse corpo, se eu furo aqui um pouquinho, eu vou encontrar sangue vivo, um sangue que corre pelas minhas veias misteriosamente, carregando uma série de alimentos para que eu possa viver, esse oxigênio que eu possa viver. Meu Deus, esse mesmo ar que eu respiro, agora eu posso inspirar e esse ar me produz vida. Se eu paro de respirar, eu sinto falta desse ar. O sorriso de uma criança, a Bíblia, os livros que Deus permite que sejam escritos para nós, a tecnologia, esse fato de que tu possas estar agora seguindo um exercício espiritual através da internet, os exercícios espirituais que foram gravados aqui nos estúdios da século XXI, que foram gravados aqui nos estúdios da século XXI. Imagina só, tudo isso são criaturas que Deus fez para quem? Para ti. Quando nós podemos ir no mar, na beira do mar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, que coisa incrível. A gente olha uma superfície, né, de água, aquela lâmina de água. Aparentemente não é nada, mas mergulhe naquela lâmina de água.
caminhe um pouquinho no mar e você vai afundando. Entre um pouquinho mais, coloque um óculos de mergulho e você vai 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros, recordes mundiais, né, de mergulho em apneia, isto é, sem garrafa de oxigênio, cento não sei quantos metros, mas você pode ir cada vez mais e sempre vai descobrir o quê? Vai descobrir vida naquele mar. Para quem? Para você. E se você cava a terra, você vai descobrir aqueles organismos necessários para fazer nascer uma planta, uma chuva que cai, que vai fazer aquela semente brotar. Meu Deus, que maravilha, quanta bênção em todas as criaturas. Essa pessoa que Deus colocou do teu lado, o amor que tu podes ter por uma pessoa, tudo isso precisa saber ser usado. E perdão que siga com essa contemplação, quando tu sobes umas montanhas e nessas montanhas podes encontrar matas maravilhosas, essa mata atlântica que nós temos no Brasil, que é um mistério. Eu moro perto de uma mata, de vez em quando eu saio para caminhar naquela mata, é como se você entrasse em outro mundo, como se você entrasse em outro ambiente, saísse do seu mundo, daquela casa e diz, nossa, existe tudo isso, existe. Nessa meditação, deixe a sua mente, a sua criatividade, a sua alma elevar-se numa contemplação de todas as criaturas. Mas não se limite só na natureza. Vá nas pessoas, em todos os meios que Deus Nosso Senhor nos coloca. Uma criatura como essa, um copo que eu tenho em mãos. Aqui eu tenho água. Posso beber dessa água. Essa água me sacia. Mas eu posso usar essa água para um bem? Eu posso usar essa água para um mal? Eu posso jogar na cara de uma pessoa quando eu tenho raiva? Posso pegar esse copo e jogar na parede porque perdi a paciência? Pense nessas criaturas pequenas, por exemplo, como uma caneta. A gente tem aqui uma caneta. Com a caneta eu posso escrever mensagens maravilhosas para uma pessoa, de amor para uma pessoa sincero, mas eu também posso, com essa mesma caneta, assinar um decreto de aborto para destruir milhões de vidas. Saber usar de todas as criaturas. Me vem agora à mente uma criatura muito importante que às vezes nós desconsideramos, que se chama o poder. O poder. Uma criatura que, mal usada, leva a verdadeiros estragos. Quantos, entre aspas, bens foram feitos por um uso de poder que são transformados em quê? Em mal? Deixe a sua alma ir também, por exemplo, na contemplação dessa criatura chamada dinheiro. Você pode ter seu salário, seu dinheiro, mas nós sabemos muito bem que nós podemos usar o dinheiro para o bem ou usarmos o dinheiro profundamente para o mal. Eu fico imaginando, por exemplo, aquele fato dos Santos Dumont, né, que cria o avião, né, que faz a descoberta do avião. 14 bis, né, Demoiselle, que começa a voar, consegue essa proeza. E
ele vê esses mesmos aviões que ele criou sendo usados para uma guerra. Que forte, né? Que forte. Uma arma, uma faca que pode ser usada para cortar uma comida. Essa faca, tantas vezes, pode ser usada para matar uma pessoa. As criaturas. Que você agora possa, nessa fase dos exercícios espirituais, fase importante, deixar que a tua alma contemple as criaturas. Vamos fazer isso. Fechar os olhos diante de Deus, diante de Maria, e que a nossa mente faça uma lista de todas as criaturas que Deus me deu, que eu posso ver, contemplar, conviver.